Olá, meu amigo, graça e paz aos abençoados de Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito do amor de Deus. Hoje, 25 de dezembro de 2017, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você e eu queria que em seu coração o próprio Deus revelasse. Bom, sabemos que nós, nesse dia, 25 de dezembro, comemoramos ao nascimento de Jesus. Bom, nós sabemos que Jesus veio como nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que crerem. Aqueles que não crerem têm outros deuses ao seu favor. Mas quero deixar uma mensagem hoje que está registrada no livro de Mateus. Mateus capítulo 27 e o versículo 24 dizia assim: naquela época, quando Jesus foi entregue pelos sacerdotes e traído pelo povo, porque era um povo que não temia a Deus e não queria servir o próprio Deus, queria andar na sua concupiscência da sua carne, realizando os seus desejos carnais. Então diz assim: vendo Pilatos que de nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, e lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E todo o povo respondeu: que caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-os para ser crucificado. Vemos que a inocência do povo não era por falta de conhecimento, era por falta de desejo de conhecer o seu Salvador. Nos dias de hoje, talvez você, meu amigo, minha irmã, abençoado de Deus, talvez você está fazendo como esse povo. Talvez você está entregando os seus filhos, filhas, e você mesmo se entregando e trocando Jesus, assim como fez Barrabás e assim como fez aquele povo naquela época. Muitas vezes se diz: como que estou vendendo Jesus? Estou trocando Jesus. Pois eu quero te dizer uma coisa. Muitas das vezes as pessoas no dia de hoje estão trocando Jesus não por 10 moedas de prata, mas estão trocando Jesus por uma caixa de cerveja, por drogas, prostituição. Estão trocando Jesus por Papai Noel. Estão trocando Jesus por presentes, coisas materiais, e não entendem o discernimento de Jesus. Porque Jesus morreu para nos salvar e nos deu a vida. Mas muitos nos dias de hoje não entendem. Ainda pensam que é o menino Jesus. E com essa brincadeira que fazem nos dias de hoje, enganando e se enganando a si mesmo. Muitos, nesses dias, se vestem de Papai Noel, brincam com a consciência dos filhos. Muitas das pessoas são devotos à chamada Nossa Senhora Aparecida, fazem pedido a ela para que, se eles progredirem na vida, crescerem na vida, se vestirão de Papai Noel e entregarão muitos presentes às crianças. Muitos nesse dia pensam que Jesus se agrada de cesta básica, docinho para as crianças, e não se apresentar com a verdade. Muitas das vezes estão vendendo Jesus. Muitos dos comerciantes nessas épocas trocam Jesus por bens materiais. E as pessoas, por sem o conhecimento, comemoram o tal do espírito natalino, não sabendo qual é a finalidade, qual é o desejo, qual é o amor, a compreensão a uma divindade que morreu para nos salvar. Hoje comemoram o dia do Natal, o nascimento de Jesus, mas nós vemos o alvo, que é o Papai Noel. Muitas das crianças conhecem o Papai Noel e não conhecem a Jesus. Muitos nos dias de hoje dizem que chamam Jesus, enviam mensagem,
o meu Jesus, dizendo, mostrando, falando de Jesus, mas mostrando Papai Noel. Então, aí é que você vê que estão fazendo como o povo de antigamente, se venderam. Mas quero deixar mais uma palavra que está registrado no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, dizendo assim: Jesus dizia aos discípulos e ensinava os dois fundamentos. Lucas 6, capítulo 46, dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Por que vocês chamam Jesus nos dias de hoje? Celebram ao menino Jesus? Fazem boas festas? Enchem as mesas com os seus deliciosos manjares, comidas, bebidas, tantas e tantas outras coisas, celebrando Jesus, mas pedindo para Aparecida. A pessoa ora, reza, entregando, dizendo para Aparecida interceder por nós. Entendeu? Não era mais fácil você se voltar primeiro a Jesus, se foi Ele quem morreu por você? Então, trocando Jesus pela Mãe de Deus, achando que a mãe pode pedir para o pai e o filho não pode fazer nada. Pois não foi Maria que morreu por você? Não foi Papai Noel que morreu para você nesse dia? Foi o próprio Jesus, Ele que se entregou por você. Então vemos que os dois fundamentos, quando Jesus estava dizendo, era a finalidade desse respeito. Nós sabemos que no dia 12 de outubro comemoram o Dia das Crianças. Jesus disse: não embaraceis, deixai vir a mim as crianças. Mas o que fazem nos dias de hoje? Trocaram o Dia das Crianças pelo Dia da Intercessora do Brasil, Aparecida. Estão trocando Jesus, estão pisando na verdade e colocando aquilo que não traz fundamento. Então quero dizer para vocês que no livro de Lucas, Jesus está falando dos dois fundamentos. Vamos ver qual é o fundamento. Então dizia assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos a mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou bem fundo os alicerces, e ali afirmou sua casa. O alicerce na nossa vida espiritual são a palavra de Deus que Jesus está falando. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante, a quem você é. Talvez o seu alicerce, talvez a sua vida espiritual só é baseado em mandamentos de homem, em rudimentos daquilo que os nossos pais, os nossos avós, que se desviaram do caminho de Deus e colocaram para nós o sentido desse dia chamado Natal, o velhinho do Natal. E Jesus Cristo fica do lado. Então diz assim, 48, é semelhante a um homem que cavou os alicerces, que fez uma casa, construiu uma casa. E vindo a enchente e a chuva contra aquela casa, não pode abalar. Não pode destruir um alicerce que é feito espiritualmente por Deus. Diz assim, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e vindo a chuva, desabou, e aconteceu que foi muito grande a ruína daquela casa. Talvez na sua casa o seu alicerce não é Jesus. O seu alicerce talvez seja o Papai Noel, a sua cerveja, talvez seja a sua mesa, aquele banquete especial que você faz, convidando todos os seus amigos, presentes, tudo que agrada a sua carne, mas desagrada o seu Salvador. Então, quero chamar a tua atenção que você, se você é ouvinte da palavra de Deus, se você crê no seu Salvador, você poderá encontrar Ele, pois Ele vive e está em seu coração. Mas não troque Jesus por nada nesse mundo, porque na hora que você precisar, somente Ele poderá te ouvir.
Não brinque de Papai Noel, não faça promessa a um Deus que não pode te salvar. Não troque o que é santo para o profano. Não entre nessa de construir sua casa em cima da terra sem alicerce. Pois talvez o tempo é curto. Talvez o seu jantar pode ser o último de hoje. Talvez o meu pode ser o último de hoje. Mas buscamos em conhecer o verdadeiro e se aproximamos daquele que tem o poder de nos salvar e nos entregar ao nosso Deus. Papai Noel não salva ninguém, Natal não salva ninguém. O sentido desse dia deveria ser todo voltado aos ensinamentos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois então, quando você comemora esse dia, muitas das vezes você pensa que está fazendo o natural, o certo, mas por que chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Jesus mandou você guardar esse dia, celebrar esse dia como festa, em adoração a outros. Pois então, eu gostaria que você parasse um minuto na sua vida e percebesse em qual alicerce você é edificado. Porque talvez, quando chegar os tempos maus, os tempos ruins, o seu alicerce não vai suportar. Talvez a sua casa, ela é construída em cima da areia. Então busque a edificar o seu alicerce, que é em Cristo Jesus. Não é o Papai Noel, não é aquele dito cujo velhinho do Natal, mas sim aquele menino que nasceu numa manjedoura, que se fez pobre para nos fazer rico espiritualmente, hoje te dá a oportunidade de você agradecer somente a Ele. Não adianta você enviar mensagens no Facebook, no celular, não adianta você dar presentes para as pessoas em nome de um Papai Noel, dizendo que é Jesus e não faz o que Ele manda. Quando Ele diz, por que chamais Senhor e não fazei o que vos mando? Então fica aqui essa palavra para você, meu amigo, que talvez Jesus quer te chamar você a que você venha a ser construído novamente. O seu alicerce venha a ser formado em cima de uma rocha, em cima de uma pedra. A qual pedra que nos dias de hoje está sendo tropeço para muita gente. Jesus disse que Ele era a pedra angular, aqueles que muitos tropeçariam. E talvez você tenha tropeçado nessa pedra e não tem visto que talvez a sua ruína está muito próxima. Então não chame Senhor, Senhor, Jesus, e pedir para outros, enviar outras coisas em nome de Jesus. Porque Jesus é o único. Foi Ele quem morreu para nos salvar. Graças te dou, Senhor. Assim disse Jesus. Graças te dou, meu Pai, por esconder-se essas coisas grandes aos sábios e aos entendidos, e revelastes aos pequeninos, aqueles que têm um coração humilde. Pois graças te dou, Senhor, por essas pessoas que ouvem a tua palavra e as praticam, e chamais Senhor, Senhor, que é o nosso Salvador. Graças a Deus. Muito obrigado por esse dia, porque Jesus é o meu Salvador. Jesus não é o meu Papai Noel. Jesus é o meu Salvador, aquele que me criou e me deu a vida, e me salvou, e me chama para a vida eterna. Pois assim espero que assim seja no coração de todos aqueles que procuram por Jesus em seu interior, no seu coração. Graça e paz aos abençoados.